Sejam muito bem-vindos ao Top X Podcast. Esse que é um canal, um episódio especial que, assim como os outros, nós temos o compromisso de levar para você o código da liderança, o código daqueles homens, mulheres que são visionários, que pensam além do seu tempo. E hoje nós temos um convidado muito especial. E antes de nós apresentarmos o nosso convidado, que inclusive hoje, né, Bernardo, nós estamos na casa dele. Você viu que o cenário está diferente. Ele está nos recebendo aqui como anfitrião e nós vamos ter um bate-papo muito produtivo com ele, principalmente por conta de estarmos em ano de eleição. É um homem que pensa à frente, que pensa as estratégias, mas nós vamos caminhar aí um pouco na sua história. Bernardo Lobo, meu amigo, meu parceiro aí de entrevista. Mais uma vez aqui, né, Bruno? Entrevistando uma liderança reconhecida, né? E Alexandre, nosso amigo, presidente do DC, né? Partido Democrático Cristão, Democracia Cristã. E um prazer, né? Uma honra estar aqui. Obrigado aí a nos receber, viu, Alexandre? Estamos aí e queremos tirar de você aí os códigos aí que vão nos ajudar a entender melhor como é que nós podemos galgar, né, posições estratégicas aí, e você é uma pessoa que tem essa referência para nos ajudar. Alexandre Magalhães, ele é cristão, empresário, advogado, casado, pai de 2 filhos, presidente do Democracia Cristã, como o Bernardo já falou. Seja bem-vindo ao Top X Podcast, Alexandre. Como diz o Bruno, né? Bem-vindos estamos, né? É isso aí. Eu fico feliz de estar mais uma vez aqui no podcast, falar com vocês. Vamos falar um pouco de política, falar de família, falar o bem que todo mundo gosta de ouvir, né? Estamos à vontade aí para debatermos o que quiser. Nós estivemos juntos, né, há 2 dias atrás, numa reunião estratégica, né, formação de chapa, né, você como presidente do partido, né, tivemos ali algumas situações, nós vamos falar um pouco sobre isso depois, mas eu quero trazer isso já como um ponto de abertura, porque se tornar líder não é algo que se conquista do dia para a noite. Tem uma história. Quando que, de fato, você percebe na sua história que realmente você era uma pessoa que tinha esse pulso para a liderança, esse pensamento à frente? Conta um pouco da sua história, Alexandre. Alexandre, só fazendo um adendo aqui, né? O Alexandre ele veio do meio empresário, né, Alexandre? Sim, Sua história de profissional é empresarial, né? Isso, logicamente, ajuda a gente. Eu sou empresário também, né? Eu creio que isso... Mas vamos ouvir o Alexandre. O Bruno, Bernardo, vamos começar lá de trás. Eu sempre fui uma criança muito ativa, tá? Naquela época eu acho que não tinha nem diagnóstico para isso. Eu acho que era um menino custoso, muito levado mesmo, sapeca, não parava. Hoje eles acham que chama até de TDAH, né? Que eles usam esse termo aí, né? Então não para, meu sangue é um sangue quente, envolvente. Eu lembro quando criança, quando tinha festas em casas, eu era aquele menino que saía servindo os outros, levando a garrafa de cerveja ou salgadinho, pegando o prato e colocando a carne cortada da churrasqueira e servindo todo mundo, né? Isso aí foi entrando no sangue da gente e eu nasci dentro de uma família de políticos, mas eu não gostava daquilo, então eu fui partir para o lado de ser empresários. E essa liderança nasceu como empresário, tá? Tem empresa no Brasil, eu falo que qualquer empresário no Brasil, o Bernardo está aqui, é empresário de uma grande indústria que nós conhecemos, a Teles Tapuia, não é fácil. Empresário brasileiro, ele é um artista da Rede Globo, pós-graduado nos melhores escolas mundiais. Verdade. Porque a gente não sabe o dia de amanhã sendo um empresário. Você tem um imposto que não tinha, você tem uma ação judicial às vezes, de funcionários que estão certos ou que não estão certos, atropelo de infração, eu já passei por IRV, por Real, por Cruzeiro. Então, Cruzado, tudo sem imaginar. Eu até digo o seguinte, que o empresário brasileiro, quando ele vai para fora do Brasil, ele é um empresário de sucesso, ele não erra. Porque a escola nossa aqui, ela é brava, ela é bruta. É bruta. Eu menciono até que, se nós analisarmos, pegar a Ambev, que os empresários brasileiros foram para fora, e o grupo JBS, eles triplicaram lá, quadriplicaram e viraram multinacionais aí de bilhões, né? E criou a Ambev, o grupo JBS, que é a maior proteína hoje mundial, né?
Então, essa liderança nasceu como empresário. E dentro da política, a gente procura também ajudar as pessoas a entrar na política com essa liderança, tendo em vista que hoje eu não vejo os bons políticos representando a gente. A gente tenta cooptar esses políticos para fazer uma mudança para a nossa próxima geração. Alexandre, seu pai foi deputado, né? Juarez Magalhães? Correto, Bernardo. Ele foi deputado por 4 mandatos, na época que se fazia política de fio de bigode. Ele era do MDB e era oposição à antiga Arena. Tá? E eu convivi com isso aí. Era uma política boa, era uma política... ela visava atender as pessoas. Hoje eu enxergo uma política mais triste. De negócio, né? De negócio. O que de eu interesses vejo? Particulares, né? É basicamente isso, Bernardo. Por quê? Eu falo que tem um concurso público, né? O concurso público a pessoa estuda para juiz, entra e vira um juiz o resto da vida ali e aposenta ali. E eu falo que o político faz um concurso eletivo de 4 em 4 anos. Só que ele gasta tanto, e às vezes é do bolso dele mesmo, e aí o que ele faz? Infelizmente ele usa aquilo ali para reaver o que ele gastou. E virou essa pouca vergonha, não tem mais aquele idealismo, não. Então ele vai eleito e usa aquilo em detrimento próprio mesmo. É uma vergonha, infelizmente. Tem pessoas boas, tá? Tem pessoas boas, do bem. Tá? Seu pai era advogado? Não, meu pai era engenheiro agrimensor. Meu pai vivia no campo medindo fazendas. E a história dele na política, você era novo? Qual que é a idade? Lembro de muitos fatos. Eu lembro, por exemplo, existia 3 figuras de senadores. Né? Existia 2 senadores que eram eleitos e um senador que era biônico. Porque a casa do Senado existe 81 senadores. E o governo, na época da ditadura, para ter maioria, ele tinha a nomeação de 1/3, né? Ou seja, 27. E 2/3 ia para a eleição. Então, nessa eleição, eles conseguiam manipular porque já tinha 1/3 nomeado por eles. Né? Um desses fatos, nós morávamos ali na antiga Vila Coimbra, né? E abriu uma vaga para Senado, essa que era biônica, que passou a ter eleição para ela, e nós tínhamos um vizinho chamado Lázaro Barbosa. Conheci demais. Cabelinho branco. Tinha uma marcha assim, parecia aquela marcha daquele animal, como chama o gambá, né? Uma mancha branca no cabelo, né? E aí meu pai foi lá e buscou na casa dele, ó, Lázaro, você vai ser candidato... Sem a menor chance. Assim, era uma Figuras ninguém conhecia. Ninguém conhecia. E lançou ele, pegou e virou senador da República e deixou um legado interessante. Lázaro Barbosa. Esse é um fato da história. Também tem fatos cômicos, né? Antigamente... As eleições, os comícios, tinha showmício, quando tinha as reuniões no interior, fazia-se festas quando o político chegava. Né? Então você tinha churrasco. Comida, né? Comida, era à vontade. A legislação proibiu isso hoje. Né? E um desses fatos cômicos que a pessoa abria aqui um buraco no chão, com uma reta escavadeira, jogava madeira e fazia ali uma churrasqueira. Uma churrasqueira no chão. No chão. Colocava uma tela, aquela tela de galinheiro em cima e fazia os espetos de carne. Jogava por cima ali. E o povo ia para lá comer e todo mundo levava carne, matava vaca e tinha um chopp. E o finado João Natal, que era deputado federal, junto com meu pai, que era candidato a estadual, chegou com um chopp. E o chopp naquela época não tinha chopeira, ele tinha uma bomba que você batia e ele ficava dentro de um tornel de gelo e gelava ali na hora. E chega o João Natal com esse chopp. E meu pai, João, mas cadê o gelo? Juarez, pra que gelo? Vamos servir o chopp pro povo quente, que espuma muito e vai render. Né? Então a gente vê as histórias políticas assim que fica marcado nessas farturas que foi no passado. Né? E você tinha que idade nessa época? 15 anos, 12 anos, era menino mesmo. Você veio para a política, seu pai já não estava mais envolvido com... Não. Seu pai já não tinha mandato? Já tinha aposentado. Meu pai aposentou em 1986, ele foi para o Tribunal de Contas, acho que ficou uns 2 anos lá, e em 88 meu pai abandonou a política. Você entrou na política como candidato? Ou você começou a se envolver, por exemplo, hoje você é presidente da Democracia Cristã. Você sempre foi presidente da democracia? Quanto tempo? Conta essa história para nós. Sempre fui empresário. Quando foi em 2014, eu conheci uma pessoa chamada José Maria Mael, numa entrevista que ele deu na TV Cerrado, que pertencia ao meu tio Amor Magalhães, que já foi deputado também. Aqui em Goiás, não? Em Goiás. Essa empresa essa TV Cerrado fica em Aparecida, de Goiânia. E ele estava dando uma entrevista, e lá eu conheci ele, e ali ele me fez um convite para entrar para a Democracia Cristã. Você não tinha envolvimento político? Zero. Olha. Aí eu brinquei com ele, eu antes do senhor deixar ser governador. Ele falou, não, então tá feito.
em 2014. Você pode vir que eu te daria a legenda para ser candidato a deputado a governador. E eu lancei a nossa candidatura assim de cima da hora, em 2014, a governador de Goiás, tá? Foi uma experiência bacana, não tinha muita experiência, né? Em 2014 você foi candidato a governador De Goiás. Pelo DC. Pela democracia. Era a democracia cristã, é o Partido Social Democrata Cristão. É o mesmo partido. Ele começou como PDC, Partido Democrata Cristão. Quem já teve nele um exemplo foi Mauro Borges, Roberto Balestra, Siqueira Campos. O primeiro mandato do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro foi pelo PSDC como vereador na cidade do Rio de Janeiro. Foi o primeiro mandato dele, de político. E aí depois mudou o nome para Partido Social Democrata Cristão. E com o passar do tempo, esse social é muito confundido entre social e socialismo, né? Exato. Aí nós fizemos uma reunião da mesa diretora e passou a chamar só Democracia Cristã, que é um partido que já tem mais de 80 anos. Tem quanto tempo esse envolvimento seu com o DC, então? Desde 2014. Nós estamos em 2025, 26, São né? 12 anos. 12 anos. Sempre, você já teve mandato também eleito? Não. Eu não tenho muita vontade de me candidatar, não, porque meu sangue é quente. Eu não consigo enganar o eleitor, eu falo a verdade. E quem fala a verdade, às vezes, não tem voto, não. Verdade. É ruim. E eu sou muito positivo nessa questão. Pode, não pode. É não. E fala um pouco sobre esse temperamento. O quanto que isso ajuda você realmente hoje, à frente de um partido, porque é lidar com pessoas diferentes. Perfis diferentes, criações diferentes, níveis de experiência diferentes. Às vezes é aquele cara que é mais cascudo, é o candidato que está chegando, é quem está novato ali sem experiência nenhuma. Como você faz para equilibrar isso? Vamos lá. A idade vai aumentando a espiritualidade da gente. Às vezes, muito que eu falava, hoje eu sou mais comedido um pouco. Tá? Eu seguro. Antes eu não segurava muito, não. Mas a minha facilidade de montar chapa, de conversar com as pessoas, primeiro, eu acho que o homem tem que ter fio de bigode. Falar tem que cumprir. Então eu dou a palavra e minha palavra não muda. Tá? Às vezes pago caro por isso, muito caro. O preço às vezes não é bom. E eu tenho uma paciência, às vezes uma virtude de montar chapa onde eu atendo todo mundo. Eu atendo de um gari, não é que ele seja diferente de um governador. Eu atendo um chofer, não é que ele seja diferente de um mega empresário. E quando você atende todo mundo e escuta todo mundo, você dá essa oportunidade dele almejar o sonho dele de ser candidato. Tá? Então eu tenho essa paciência de escutar as pessoas, ver o sonho dele, aonde me pontua de conseguir montar uma chapa. Porque tem presidente de partido que só atende pessoas graduadas. Quem é aquele ali? Não, perde tempo com aquilo. Não. A estratégia é para favorecer quem está em cima ali. É o jogo político. É um jogo político. Eu falo que o maior calote eleitoral que existe no mundo é o fundão. O fundão eleitoral é um estelionato eleitoral. Por que ele é um estelionato eleitoral? É dinheiro público, tá? Que vai para os partidos. Tá? Esse dinheiro, quem assina o cheque é o presidente. E o presidente dá a quantia que ele quer para quem ele interessa. Então, se tem um companheiro dele de chapa, um que ele quer reeleger, ele vai dar mais dinheiro para aquele. E aquele que ele quer usar para fazer escadinha, para encher o partido, o coeficiente, ele vai dar uma mixaria. Então você entra dentro de uma briga política onde um vai receber mais, o outro vai receber menos e com o dinheiro público. Então é uma injustiça danada. Eu acho que isso devia ser melhor planejado. Ou seja, se o dinheiro chegou, ele tem que ser dividido igualitariamente. Mas não acontece, infelizmente. E dentro dessa questão do fundão eleitoral, qual é o teu posicionamento? Porque tem aquele lado que é mais a favor, que é contra, o que você pensa a respeito disso? Eu sou contra. Deixa eu levantar uma polêmica aqui, Alexandre, que você deve conhecer bem essa história, pela sua experiência, pelo seu tempo de vivência na liderança de um partido político. Naturalmente que você, em todas as eleições, os trâmites, as conversações, os bastidores da política, então você conhece bem como funciona. Mas eu lembro, na minha memória, me veio aqui agora, que um dos defensores do fundão foi o Ronaldo Caiado. Inclusive, eu lembro que ele era relator, se não me engano, como deputado ou como senador, não sei dizer bem, mas ele defendia, inclusive, uma lista, que os partidos tivessem uma lista. Você lembra dessa história? Que havia um projeto que você teria uma lista
E o eleitor votaria no partido, e aí o número 1 seria eleito, o número 2 se tivesse legenda, e o número 3... Seria o voto distrital, né? Não é o voto distrital, é o voto em lista. Você conheceu esse projeto? É o distrital misto. Você apresenta uma lista, o partido nomeia ela e ali vai... Quem vai primeiro é o número 1, número 2, o número 2, o número 3. Isso seria pior ainda. Aí o partido que manipularia 100% quem quisesse colocar. Havia uma defesa, na época, dessa tese, dessa lista. Cada partido ofereceria uma lista e essa lista teria, então... A obrigatoriedade, você vota no partido, você não vota no candidato. Aí o partido tem lá o número 1, o número 2, o número 3. Se o número de votos no partido fosse suficiente para eleger 3 deputados, iria o número 1, o número 2 e o número 3. E não democracia o mais nenhuma, bem né? O mais bem votado. Não iria. Aí que eu falo. Aí seria pior aí ainda. Pior ainda. Aí seria aquela coisa eterna, é de eterno, porque o partido ia colocar os interesses. Bruno, respondendo a sua pergunta, se eu sou a favor do fundão ou não, eu sou contra o dinheiro público ser usado nesse sentido, mas se eu fosse candidato e viesse de igual para igual, eu ia usar. Não vou ser hipócrita para falar que não vou usar, se o dinheiro está ali para isso. Agora, em questão, eu sou contra. Eu acho que a campanha devia ser financiada por quem está de fora, igual nos Estados Unidos. O empresário doa, iniciativa privada, o candidato gasta, mas ele vai ter regalias com o governo, vai ter não sei o quê, porque doou. Isso já existe com fundão. Exatamente. Mesmo com fundão, isso já continua do mesmo jeito. O empresário que debaixo do quieto aí faz doação, ajuda candidato para depois aumentar um projeto, para mudar não sei o quê. Agora mesmo aí foi aprovado um projeto, tá? Aonde pode vender medicamentos nas farmácias, tá? Já foi aprovado, ou seja, dentro da farmácia vai poder vender medicamentos. Obviamente que vai ter algumas coisas aí que vai ter que cumprir as regras, tipo assim, como se fosse uma farmácia. Vai ter que ter ali dentro um farmacêutico. Você está confundindo, Alexandre. Você está falando que dentro de uma farmácia vai poder vender remédio. Não, dentro do supermercado. Dentro dos supermercados, perdão. Isso. Vai poder vender remédios, tá? Dentro do supermercado. Obviamente, tem regras. Essas regras seriam o quê? Igual nos Estados Unidos, você entra no Walmart, num Costco, tem lá um cantinho que vende farmácia, tem um farmacêutico, etc. Isso aí tem jogo político. Tem empresário atrás disso aí. Você está entendendo? É o grupo dos supermercadistas. Então isso aí custou. Esses caras depois vão bancar candidata política aí, vai entrar dinheiro por debaixo do quieto. Certo? Então, o jogo sempre acontece. Empreiteira, supermercadista, cada segmento mexe as o seu autoescolas agora que foram impactadas com a mesmo mudança. Com o fundão eleitoral. Mesmo com o fundão eleitoral ainda vai... Porque a realidade, acho que a população não sabe o que acontece, mas é triste. O fundão eleitoral tem limite para cada candidato. Um exemplo, eu não sei quanto que vem agora, um exemplo que o teto máximo para um deputado federal é 4 milhões. Certo? Vem os 4 milhões para ele. Mas na realidade, um deputado gasta muito mais. Todo mundo sabe disso. Se a população soubesse que um deputado federal gasta, é revoltante. Sabe o que eles gastam? Gastam 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Depende do estado. Federal. Estadual está na faixa de quanto? Não tem estadual aí que vai à reeleição que gaste menos de 5 milhões, 6, 7, 8 milhões, não. Ele vai declarar 2. Ou até menos, né? Aí o povo finge de cega, a verdade é essa mesmo. Agora, como que o Zé da Esquina, o Manel do Picolé, vai concorrer com um cara desse, gente? Por isso que quando eu monto as nossas nominatas da democracia cristã, eu não ponho mandatário. Não tem deputado eleito. Porque eu tenho que dar oportunidade para quem está chegando. Então, eu construo uma nominata com todo mundo igual, tá? Todo mundo japonês, e ali a votação do conjunto consegue eleger 3, 2, 4 deputados estaduais, é onde eu vou mandar 4 para casa. E fico feliz. Fico feliz. Hoje o DC é só a chapa de deputado estadual. Federal, senador, governador. Está montando, sim, a chapa de deputado federal. Ela é mais complexa, tá? E nós também estamos praticamente com a nominata de deputado estadual prontinha. Essa aí vai ser um show. Quantos candidatos necessitam? É o número de cadeiras mais uma. 41? Ou seja, hoje nós temos 41 cadeiras de deputados estaduais, então eu posso lançar 42. Deputado federal, nós temos 17 cadeiras. Tá? Então pode lançar 18. Tá? Esse número ele é com base na população de cada estado. Então, é o número de cada estado. Agora, o Senado é igualitário, tá? A Casa do Senado. Ou seja, 3 senadores por cada estado. Essa eleição são eleição de dois senadores. Essa eleição vem de presidente, senadores, governadores,
deputado federal e deputado estadual. 2 senadores nessa eleição. São dois senadores dessa eleição. E como é que está a expectativa do DC dentro desse movimento que está acontecendo, essa polarização, né? O que o DC, você como presidente, está olhando para o cenário político para posicionar bem estrategicamente, ter força, ter voz, relevância? Como que você está visualizando? Ô Bruno, esse momento de montar a chapa é muito melindroso, tá? Não é fácil, porque quando você está montando chapa, você tem perfis diferentes que são candidatos. Conflitos de interesse. Um apoia A, outro apoia B, outro apoia C. Um exemplo, nós temos hoje 3 pré-candidatos ao governo. Então, um apoia Daniel, outro apoia Hilder, outro apoia Marconi Perillo. Então, nesse momento, eu fico muito quieto, sem muita alarde nesse sentido, para tentar montar aquela nominata sem causar constrangimento para ninguém. Com equilíbrio. Com equilíbrio, tá? Eu não entro muito nisso, não. E depois a gente começa a pontuar a maneira correta, informar o rumo para esses candidatos. Nós apoiar Daniel, apoiar o Hilder ou apoiar o Marconi. Hoje eu tenho uma simpatia pela base do governador Ronaldo Caiado, sim, tá? É a nossa preferência pessoal. Mas eu sou muito de escutar grupo, tá? Sou muito de escutar grupo. E a tendência hoje, pelo grupo que eu tomei conhecimento, a gente participou daquela reunião, o grupo parece que é bem alinhado com o governador também, né? 80% do nosso grupo está alinhado com a base do governador, 80%. Bacana. E vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos entrar no lado mais pessoal, talvez. Você tem alguma história assim que você gostaria de... pessoal que te trouxe para esse meio, para a sua vida profissional, alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco, que te fez ganhar uma experiência importante aí na sua trajetória? A experiência que a gente aprende é a experiência do dia a dia, né? Aprendendo, errando menos. Eu gosto de escutar muito os mais velhos. Eu aprendi muito com meus irmãos, eu aprendi com meus pais. Eu tenho a humildade de escutar os mais velhos também e ensinar os mais novos. Isso é muito importante. A vida é um aprendizado, viu, Bernardo? Tá? Cada dia... Você é de Goiânia mesmo? Nascido e criado na nossa capital, Goiânia. Setor Coimbra? Vila Coimbra. Vila Coimbra. E depois um pedacinho no Jardim Goiás, lá perto de Flamboyant, quando ainda estava construindo o Flamboyant. Eu vi a construção do Flamboyant. Você sabe que o setor Coimbra foi construído por um governador, né? Nós tínhamos um governador... Coimbra Bueno. Da família. Tinha 2 famílias. Era uma empresa, eles eram engenheiros, né? Eles construíram o setor Coimbra, ali o americano do Brasil também ajudou nessa construção, ali onde está o Hospital Samaritano. Aí sobe lá para o setor Bueno também. Era uma fazenda, né? Eram fazendas, né? E essas fazendas foram divididas em loteamento, igual a região ali do Jardim Goiás também, que é do Lousa, né? Da família Lousa, do Guanabara ali, que já era do Parque Altamiro Moura Pacheco, né? Então Goiânia era uma divisão aí de grandes fazendeiros e aí foi dividindo e fazendo os loteamentos e se tornou e foi embora Goiânia. Essa grande metrópole. Que a capital mesmo começou na Campininha, né? Foi. Era a primeira capital de Goiás. Não tinha Goiânia, né? Não tinha. A primeira capital de Goiás foi Santa Cruz, lá perto de Catalão. Depois foi a cidade de Goiás. E depois Pedro do Vico transferiu para Goiânia, começando da Campininha para cá. E Pameri teve algum período de governo? Não, que eu saiba não. Acho que só foi Santa Cruz. É próximo de Pameri? Do lado, junto. Então é isso. Porque havia uma base militar lá, né, da Estrada de Ferro. Até hoje tem. Até hoje tem. Eu conheço um pouco dessa história aí. Bacana. E, como diz... Você veio para o meio empresarial, você começou como empresário? Eu comecei com um escritório de contabilidade e assessoria jurídica para prefeituras do estado de Goiás. E eu trabalhando nesse segmento, eu percebi que na contabilidade que eu fazia dessas prefeituras, as prefeituras adquiriam 5 bens, muitas coisas que elas compravam, era o ramo hospitalar, chegava muita nota fiscal, o ramo de educação, o ramo de implementos, ou seja, patrol, caminhão, reta escavadeira para dar manutenção nas rodovias, o ramo de alimentos,
merenda, essa coisa errada, e o ramo de iluminação pública. Eu fiz uma análise na época, que naquela época não tinha esses estudos. E essa análise foi com base no meu dinheiro que eu tinha também para começar. O que seria? Eu não entendia muito de medicamento, eu não tinha nada relacionado àquilo, o que eu vou mexer com isso? E era muito dinheiro na época. Educação, eu tinha um irmão que já tinha papelaria, eu não vou concorrer com o meu irmão no mercado. Aí eu fui para o ramo de máquinas e patrão analisar. Naquela época não tinha esse tanto de máquinas que tem hoje. Hoje tem JB, não sei o quê, mas naquela época tinha Caterpillar, Komatsu, Valmet, Massey Ferguson, CDB, né? Aquele tratorzão. Você lembra dele? Fechou, né? Fechou? CBT. CBT. Mas só que cada um tinha uns 6 modelos de equipamentos, mas cada modelo tinha 1000 peças. Eu falei, não dou conta de ter estoque disso aqui também, não. É impossível montar uma empresa nesse rumo. E o ramo de alimentos, os prefeitos compravam muito na própria cidade. Então eu usava pouco a capital. Não tinha esses atacarejos que tem hoje, né? Tinha um atacado ali de Campinas, aquele que existe até hoje ali na José Hermano ali. Alô Brasil. Alô Brasil, essa da nossa época. Eu falei, vou entrar nesse ramo da construção civil que tem o material elétrico. Aí eu fiz um estudo e percebi que a construção civil, a parte elétrica participava em torno de 5% do custo de qualquer obra. E ele tinha também uma pontuação muito grande dentro da iluminação pública da cidade. Então eu abri nesse ramo e fui plantando essa semente, vendendo material elétrico. Com o tempo eu percebi que os lucros não estavam bons, não agregavam muito. Eu passei a prestar serviço de iluminação pública vendendo e instalando as luminárias. Sou um dos pioneiros a fazer isso em Goiás. Aí depois meus concorrentes começaram a fazer isso. Aqui esse caminhão guincho. Comecei lá atrás, há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, meus concorrentes tudo já faz esse tipo de serviço. E a coisa foi afunilando mais ainda com a internet. Eu fui obrigado a deixar o balcão. O balcão agora é muito rápido, esse Mercado Livre espetacular. E ele entra dentro da casa da gente num piscar de olhos e a pessoa vai deixando. E esses atacarejos grandes aí, tipo Leroy Merlin, etc, etc, que tem um poder de compra muito grande. E a hora que você negocia com as indústrias, você tem um custo menor, né, de aquisição desse material. Eu hoje praticamente não vendo mais o material elétrico, eu só atuo mais na área de prestação de serviços de iluminação pública e obra de engenharia elétricas. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Essa questão dessas emendas que os deputados levam para os municípios, na sua visão, da forma que está hoje, como é que você vê isso? Eu vejo isso assim. Hoje a gente sabe que os governos eles trabalham muito em cima. Hoje tem as emendas impositivas, né? E esse dinheiro chega no município e o município então faz as suas aplicações, seus investimentos. E a gente percebe assim que hoje tem muito volume de recursos chegando dos municípios, né? Toda hora você vê um deputado chegando lá com 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, 1,5 milhão. Ou mesmo equipamentos, né? Que nunca teve isso. Tá uma coisa assim bacana, né, da gente ver, porque a gente percebe que parece que tem muito dinheiro chegando nos municípios. Isso deveria retornar de fato para realçar os investimentos nos municípios. Eu não sei se, na sua percepção, isso realmente está acontecendo ou se está havendo muito desvio nesse processo da forma que está hoje. Como é que você vê isso aí? Você quer me apertar, né? Mas a gente tem que falar a verdade. Vamos lá. É interessante realmente essas emendas. Eu vejo que é algo positivo para os municípios. Mas o lado ruim que hoje o município, que é a base, é onde a pessoa mora mesmo, que o problema da população, quem é visto por ele é o vereador e é o prefeito. Exato. Certo? Então, eu acho que o município devia ter a fatia maior da distribuição tributária que o Brasil tem. É o contrário. É o governo federal que tem, o governo estadual e o governo municipal. E aí eles ficam mandando as migalhas com os prefeitos e os vereadores na mão. Infelizmente é isso que acontece. Agora, o que vem pontuando muito no Brasil em relação às emendas, que a população nem sei se sabe disso, é uma pouca vergonha, não vou dar nome, mas é uma tal de venda de emenda. Tá? Isso virou coisa horrorosa no nosso país. Tem políticos que trazem uma emenda para o município de X,
o empresário compra aquela emenda. O empresário que você diz, o que vai executar a obra. O que vai executar a obra, o que vai vender o serviço. Que, teoricamente teria que ser uma licitação, mas acaba no... Não, a licitação vai ter. Vai ter. Vai ter. Agora ele chega para o gestor municipal... Eu estou com uma emenda de 1 milhão aqui. Estou com uma emenda de 1 milhão, estou mandando para você aqui, prefeito, só que eu que tenho que ganhar essa licitação, deixa eu montar, manipular aqui, papapá, e a emenda vem. Mas eu quero que você faça desse algo jeito. aqui. Aí o cara entra e ganha aquela obra. Agora o dinheiro veio lá de cima, passou para um federal, esse federal sentou com o empresário, ali tem um acordozinho X, você entendeu? Não estou falando que seja todos, a gente mas sabe. em boa maioria faz isso, e a pouca vergonha continua no nosso país. Continua no nosso país. Ou seja, a verba chega, mas nem toda ela é aplicada no município, em função dessas negociatas. Porque vai ter negociata e ninguém devolve dinheiro de graça. Então, a hora que ele está fazendo a obra, ele deve ter alguma gordura para cobrir aquele dinheiro que ele andou pagando para alguém. A verdade, infelizmente, é essa. Então, essa pouca vergonha continua. Qual que seria a solução, na sua opinião, Alexandre, pela experiência que você já tem aí no meio político? O que você acha que seria razoável? Porque a gente percebe que há um volume muito grande de emenda chegando para todo lado aí. É comum isso, né? Bernardo. Eu até vou citar um exemplo. Esse dia eu tive com um deputado federal e aí questionei ele sobre essa questão do veto do veto não, da aprovação daquele projeto da anistia, da dosimetria, que o Lula tinha vetado, né? Ele falou, olha, Bernardo, eu votei a favor da dosimetria, eu votei a favor do perdão, das penas. Da isenção das penas, dessa situação que parou o país aí, né? E aí ele disse o seguinte, mas acontece o seguinte, se eu votar contra o veto do Lula, eu não recebo, as minhas emendas não vão ser pagas. E eu chego no município e eles não vão entender que a verba que eu prometi lá não vai chegar. Então, realmente, a gente fica numa situação difícil. O governo, em troca do voto, libera ou não as emendas? É dessa forma mesmo? É mais ou menos isso aí também. E outra coisa, o deputado manipula isso para uma reeleição dele, para ter o apoio do prefeito, para fechar uma reeleição. Ou seja, quem está lá, ele tem 80% de chance de continuar no poder e perpetuar por conta desses tipos de coisa que acontece. São emendas, é fundão. O político, ele faz eleição 4 anos, porque ele está levando emenda, ele está visitando o prefeito, ele está visitando a população, etc, etc. Enquanto o novo candidato, ele só pode fazer política faltando 60 dias. E que jeito que ele vai aparecer? É o jogo do poder, infelizmente. Agora, essa questão da corrupção, Bernardo, desde a época de crise existe isso, a prostituição existe. Vai acabar? Vai. Agora, de que maneira? A população tem que aprender a votar melhor, analisar os seus políticos, tá? Uma legislação mais severa, cadeia mesmo. Lá nos Estados Unidos é cadeia. No Japão, ele sente tanta vergonha que ele tira a vida. Tira a vida. Entendeu? Então, enquanto isso não acontecer, nós estamos perdidos. Aí nós vemos aí um descaso que está no Supremo aí, que essas pouca vergonha aí de ministro. Nossa Senhora, isso... Antigamente eu lembro que o juiz nem conversava com a gente. Desembargador nem conversava com a gente. Eu sou advogado. Você tinha um amigo que era juiz, dificilmente você sabia que ele era juiz. Hoje vocês fazem reunião com o juiz antes de processo, com o desembargador, com o ministro. Hoje o lobby é terrível. É terrível. Isso aí é um absurdo. Lá nos Estados Unidos não tem isso. O juiz não tem rede social, ele não atende advogado, ele senta lá, ele é imparcial, ele vai julgar em cima das provas, do processo, da defesa, da acusação, etc. Aqui não, é em cima do quem tem o dedo maior, para indicar, para falar e etc, etc. Então, a gente está na política justamente para pensar uma mudança gradual no futuro. Não sei se meus filhos vão colher, pode colher um pouco, meus netos, o neto da minha funcionária, do meu amigo, etc, etc. Uma hora tem que melhorar. O Brasil já foi pior, vai melhorando, mas de repente parece que aquela curva desce de uma vez e o trem bagunça Já tudo. foi pior? Já foi. Teve uma época aí que a gente já viu umas coisas tristes também, né? No primeiro mandato aí do PT também estava uma coisa terrível, aí deu uma melhorada, agora piorou de novo. Eu estava assistindo um vídeo hoje justamente sobre essa situação atual, né, que está acontecendo no país, né? Banco Master e tal, essa loucura. E fazendo uma comparação com um caso muito famoso norte-americano, que é do Lobo de Wall Street, né, que lesou muitas pessoas, porém era um sistema fechado dentro de uma corretora,
né, que vendia ali as ações, inflava preço, diminuía. E se comparar esse que foi um dos golpes mais famosos, né, com o caso Master, o Vorkado teria que ter feito pelo menos... O Lobo de Wall Street teria feito pelo menos 26 vezes o golpe para poder chegar no nível do que aconteceu aqui. E justamente a matéria ela vem falando que só foi possível porque tinha todo um sistema, uma teia de corrupção por trás. O sistema corrupto. Você tem ministérios, você tem a parte política, você tem várias coisas acontecendo. Ele sempre escolhe um segmento para ele. Dessa vez foi o Master, parece que realmente bateu. Mas tem Petrolão, Mensalão, agora teve a questão do INSS, agora o Master. Quer dizer, eles sempre escolhem algum ponto, né, de dali tirar o retorno e sustentar toda aquela estrutura de foi Odebrecht, foi o que a gente percebe é isso, né? A percepção é que eles criam algum ambiente para que eles possam ali ter um meio de... O Banco Master, vocês não... Eu falo que eu converso com as paredes, tá? Por que eu converso com as paredes? Porque eu converso com as pessoas mais simples, as mais poderosas. E às vezes as pessoas simples... está dirigindo para um poderoso e escuta uma conversa. Às vezes uma pessoa simples está servindo água para um poderoso e escuta uma conversa. E eles gostam de mim. Então eu escuto coisas que a população nem sonha que eu escuto. Escreve aí hoje. Esse Banco Master, vocês não viram nem a pontinha do iceberg ainda. E escreve esse nome. Ainda vai surgir uma bomba chamada Equatorial no meio disso aí. Só isso que eu vou falar. Eita! Olha uma bomba aí. Vocês vão ver o tamanho da bomba que vai acontecer ainda. Equatorial? Equatorial, ligada a Banco Master. Meu Deus. Equatorial é energia. Energia, tá? Então o iceberg é muito grande. É muito grande. Vamos ver. A história vai pontuar. Olhando para tudo isso, Alexandre, você acha que tem esperança? Tem, nossa senhora. Se eu tivesse câncer no corpo todo, eu tinha esperança de sarar e andar e tudo. Não tem nem um segundo na minha vida que eu não perco esperança de nada. Eu acordo todo dia 100%, rindo, satisfeito. Não gripo, porque eu sempre sou positivo. Quem faz as ações da gente somos nós mesmos. O que a gente planta, a gente colhe. Só tem uma coisa que não interfere na vida da gente. Porque eu acho que a vida da gente, 90% dela é a gente que planta. 10% eu acho que é a natureza. Por exemplo, eu saio da minha casa para vir trabalhar. Aí tem uma enchente, tem uma chuva, a ponte está alagada. Isso aí não tem jeito de eu intervir. Foi a natureza, é a força dela, a gente respeita. Agora eu levanto cedo. Estou tomando café com a minha família. Vai lá, ela derruba o copo de café e me suja. O que eu tenho que fazer? Meu bem, vou ali plantar, ela sujou. Tem gente que já fica nervoso. Não sei o que, estresse, briga, me sujou. Você é uma desajeitada. Entra dentro do carro nervoso, bate o carro, xinga o outro, chega na empresa, briga com o funcionário. Então, quem planta isso é a gente mesmo. Então, a gente tem que ser positivo. Eu acredito 100% que tem solução. Pode ter certeza. É a gente plantar, que um dia vai colher. Eu dou esse exemplo o seguinte. Eu tenho 60 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu saía num carro dirigindo, não usava cinto de segurança, bebia uma latinha de escola e jogava na rua. Tá? Hoje eu entro dentro de um carro e eu ponho o cinto. Não bebo. Mas se eu beber um Guaraná, eu ponho a latinha dentro do carro. Quando eu estacionar, eu vou lá e jogar no lixo. E meus filhos já foram educados com essa filosofia. Esses dias eu brinquei só fazer um teste, eu tomei um Guaraná, abaixei o vidro, eu fiz que foi jogar fora, eles gritaram dentro do carro, pai! Opa! Mas eu não ia jogar. Então a cultura está melhorando essas coisas, tá? E a gente tem essa esperança de melhorar, tá? Meu sonho lá de cima ou de outro lugar, se a gente voltar ou não voltar para a terra, é ver que a coisa vai melhorar. Eu tenho uma experiência em casa de separar o lixo do reciclado do orgânico, né? Aí a minha esposa, natural, né? Ela diz assim, mas para que você faz isso se lá embaixo eles vão misturar? Eu digo, porque eu estou fazendo a minha parte. Se lá na frente vai misturar, eu já não posso garantir. Mas eu já crio a cultura aqui. Eu criando a cultura aqui, o dia que lá embaixo já... Eu moro em prédio, né? Prédio você sabe, você chega lá embaixo na garagem, tá tudo misturado. E aí você faz a sua parte. Agora, que o outro vá fazer também... Tem aquela história do cara que está na praia, né? Pegando a estrela do mar e jogando no mar, né? Anda um pouquinho, pega outra, joga no mar. E aí chega uma pessoa e diz para ele, olha, mas isso aí tem
milhares de quilômetros aí, você não vai conseguir fazer quase nada. Ele falou, bom, pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Resolveu. Como se diz, estou aqui, né? Levo aí as que eu estou salvando aqui, tá valendo para elas, né? É mais ou menos isso aí. A gente faz e com a esperança de que as coisas realmente melhorem. Ô Alexandre, eu acho que nós estamos indo até para o final, né, Bruno? Como é que está nosso tempo aí? Tem uns 10 minutinhos ainda. 10 minutinhos. Nós temos novas lideranças surgindo, né? Já está pegando esse gancho, né? Para inspirar essa nova geração, né? São os nossos filhos, né? Os netos, né? Que estão vindo aí. E o que você pode deixar de mensagem, como um líder que você é, para essa nova geração que está surgindo? Quais atitudes tomar? Como se posicionar para não chegar lá no poder e não vislumbrar e acabar, né, sendo envolvido por negociatas, por situações e perder o propósito? Que às vezes ele até pode entrar bem, com um bom pensamento, um ideal, mas aí o próprio sistema acaba tirando o cara desse sonho, né, do ideal, do propósito, e leva para o lado negro da força, né, vamos botar assim. O que você pode falar para essa geração? Eu converso muito com meus pré-candidatos e essa nova geração que eu falo. A primeira base da gente é a família. Então, aquilo que você planta para o seu filho, ele vai levar para frente. A espiritualidade que você tenta mostrar para ele. Por exemplo, o poder é passageiro. O dinheiro é bom, mas ele não compra a vida eterna. Perfeito. Às vezes tem doença que ele não compra. Então, e quando alguém vem ser candidato a exemplo, que vamos jogar para esse lado, a primeira coisa que eu falo para eles: primeiro, pede bênção para sua família para você ser candidato. Ela está de acordo com você, porque você vai entrar na política, que é um mundo obscuro, um mundo sujo. Segunda coisa, entra com perdão, com o coração aberto, que você vai decepcionar com muita coisa. Uhum. Tá? Às vezes você perde uma eleição e você vê a votação foi tão ruim, você vai descobrir o número do colégio eleitoral e a sessão do seu irmão. Você vai lá olhar e ele não votou para você. Assim. Então entra com perdão que essa decepção vai vir. Tá? E falo muito, o poder é passageiro. E tem gente que ganha porque sobe num degrau desse tamanhozinho que ele transforma na vida. Mas por que ele transforma a vida? Porque ele não teve uma base familiar. Ele não teve Deus, não teve pai, mãe presente. Teve gente que não teve pai e mãe presente, mas são pessoas corretas também. Tá? Guarda valores, tem princípios, né? Então, eu sempre falo, vai entrar para a política, entra de coração aberto, de espiritualidade perdoada, porque o poder é passageiro, do mesmo jeito que você entra, você vai sair. E às vezes, dependendo da prepotência que você entra, meu amigo, você vai levar uma pancada lá na frente, que você vai perder muito amigo, você vai perder parentes, você vai perder muita coisa. E isso aí não tem preço. Então, é ter paciência com o próximo, respeitar o mais pobre, o mais rico, tá todo mundo igual, porque nós vamos para o mesmo lugarzinho. Alexandre. A gente tenta explicar isso, mas o ser humano é uma coisa difícil. Um gato é bom, um cachorro é bom, mas a gente tenta compreender o próximo nesse sentido. Eu já fui candidato algumas vezes. Eu já tive um mandato também de vereador. Fui até presidente de uma Câmara Municipal do interior, lá da minha cidade de Itaúsu. Mas eu lembro de um candidato que perdeu a eleição. E no dia que ele perdeu a eleição, ele estava muito indignado e muito chateado. E chegou para mim e disse assim, os meus eleitores, eles foram lá e compraram os meus eleitores. Os meus eleitores, eu estava eleito, mas no último dia eles foram lá e compraram os meus eleitores. Eu ouvi você falar na reunião ilusão, que você começa com o seu voto. voto, né? É ilusão o candidato achar que o eleitor é dele. Né? O eleitor é dele, não do candidato, ele é dele. Ele faz naturalmente, alguns vendem, né? Realmente. Ele não olhou para dentro dele e viu que ele pegou os eleitores dele e entregou para os outros para as bobagens que ele plantou durante a gestão dele. E o outro foi lá e comprou o eleitor, por exemplo, né? É o que ele afirma, não, porque foram lá e compraram os meus eleitores lá no meu setor e tal, né? No último dia. Mas é aquela história da ilusão que você acabou falando aí. Se você não entra na política com essa visão de que você vai ser traído, que você vai ser enganado, que o eleitor não é seu, ele é dele, e ele faz, às vezes, até vende o próprio voto para uma pessoa. Teve um dia, inclusive, uma amiga de dentro lá da nossa família e tal, é filha de um
ex-funcionário lá, muito amigo, muito ligado com a gente. E eu fui candidato e eu descobri que ela não votou em mim, né? Eu fui lá e brinquei com ela. Falei, poxa, você não votou em mim? Uai, claro que não. No dia me ofereceram R$50. Não. Ela foi fiel pro camarada que ofereceu e a gente respeita, porque, uai, não, você tinha que votar em mim? Não, claro que não. Ela é livre. Mas é a falta de um eleitor consciente, né? A corrupção já começa quando o eleitor vem de um voto. E a gente que é político, que quer entrar na política, se mete em política, tem que ter essa consciência que o negócio lá é pedreira. Não é fácil, não. Não é fácil, não. São 513 deputados federais, são 81 senadores. A população brasileira aqui é 200 e poucos milhões, né? Então, os 513 que estão ali e os 80, nenhum ali é bobo. Ali é tudo avião. Então... eles sabem mexer o doce muito bem. Já indo para a minha última participação aqui de pergunta, eu gostaria de saber, você disse que está com 60 anos, certo? Redondo, 60. Zerão, redondou, 60. Você, qual que é seu desejo ainda na política? Onde é que você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Você disse que foi candidato a governador quando você entrou para liderar o DC lá com o Emael, quando teve o primeiro encontro com ele. Você ainda tem isso como dos seus objetivos de vida? Vamos lá. Não, meu primeiro objetivo de vida é formar meus filhos que estão terminando o curso de medicina e entregar eles para o mundo, para eles viverem a vida deles. Eu acho que a gente tem que fazer medicina? O casal. Quantos filhos? Thaisa e Pedro Alexandre. Casal, os dois fazendo medicina? Todos os dois. Parabéns. Então, a minha missão é essa. A minha segunda missão é pegar a minha querida esposa, Kelly Morgana, e curtir o resto de vida com ela. A política vai ser um passatempo e tentar trazer pessoas do bem com a nossa experiência. Mas eu não tenho muita intenção de entrar em candidatura de política, não, porque meu sangue é muito quente, eu mando o sujeito para aquele lugar, não aceito o rolo. E eu acho que eu vou caçar muito inimigo. Eu já estou na idade que não quero arrumar mais inimigo, não. Vou ficar mais tranquilo. Agora que eu vou tentar... presidindo o partido... Trazendo pessoas do bem. Tentando ensiná-las a elas a entrar dentro da política e fazer algo melhor. Isso eu vou tentar até quando eu conseguir, tá? Exemplo, eu lancei 2 pessoas na política aí que fizeram sucesso, né? Eu trouxe eles para dentro da democracia cristã. Um é o Gustavo Gayer, tá? Professor de inglês, fui lá no escritório dele, nós trouxemos ele, lancei ele candidato a prefeito de Goiânia. Conta essa história aí. Tá? Fui vice dele, nós tivemos 44 mil votos, 40 e poucos, ficamos em 4º lugar. Não gastamos nada, R$1.000, R$10.000, nem lembro. Tá? Ele não era deputado? Ele Não, nada, professor de inglês. Professor de inglês. Aí o Fred Rodrigues, que lancei ele candidato a vereador em Goiânia, teve 700 votos. Na outra eleição já havia deputado, foi o Fenômeno de Goiânia, 22 mil votos em Goiânia, 44 mil votos no estado de Goiás. O Fred é o que foi candidato a prefeito. Depois veio candidato a prefeito de Goiânia com mais de 300 mil votos. Né? Então são essas pessoas que eu tento trazer para dentro da política e o DC está aberto para trazer novos Gaia, novos Freds, nova Ava Santiago, apesar dela ser da oposição. Um pensamento mais de esquerda, eu sou mais de direita, eu sou fã dela, porque ela tem um discurso bonito, ela tem a maneira correta dela de ser também. Então, são essas pessoas novas, independente de cada pensamento que cada um tem. Eu tenho que respeitar isso. Então, eu estou na política para isso, para tentar trazer pessoas do bem, tirando as ervas daninhas que ficam aí eternamente e não tem nenhum furadão que mata elas. Delegado Humberto passou pelo DC... Pré-candidato a prefeito? Passou pelo DC, foi pré-candidato a prefeito pelo DC. Na convenção, que faz uma convenção, ela é em votação, e a convenção achou que não era momento de lançar candidato naquela ocasião, então ele foi vetado na convenção. Mas foi um bom pré-candidato pela democracia cristã. Eu acho que agora o Humberto Elf é pré-candidato a senador ou a deputado federal, não sei o que ele vai sair. E é um nome que eu aposto que ele vai ter sucesso, sim, vai ser eleito. Tá? Hoje a chapa está fechada do DC. Deputado estadual praticamente fechado, é uma chapa que vai fazer 4 deputados estaduais no mínimo. A de federal ainda estou tentando fechar ela, tá? Eu estou esperando uma liderança maior. Com essa liderança maior, aí assim eu remato ela. Porque menos candidatos, né? São só 18 candidatos. A gente já tem uma turminha, só falta
arrematar ela também. E Senado também. O partido está pensando em lançar candidato ao Senado também. Já tem alguém? Eu posso ser candidato ao Senado, eu tenho coragem. Estou analisando. Estou analisando. Uma bandeira diferente. Eu quero uma bandeira para acabar com aquela pouca vergonha que está lá em cima do Poder Judiciário. Se eu for candidato, eu colocar meu nome, você pode ter certeza que eu sou o único candidato ao Senado que terei coragem de enfrentar aquela coisa horrorosa que está acontecendo na justiça brasileira. Tá aí Não tenho medo. Não tenho medo mesmo. E falo o seguinte, se eu for candidato e eleito for, e se eu não cumprir isso, eu renuncio meu mandato no outro dia, que aí eu não sou homem de palavra. Não sou homem de palavra. Mais uma novidade aí, nosso presidente do DC, né, Partido Democracia Cristã, aí, se dispondo aí a sair candidato a senador. Um nome que vai realmente acrescentar muito aí na política goiana. E vou com muita coragem, Bernardo. Com muita coragem. Nós temos hoje quantos candidatos aí já lançaram? Nós temos a primeira-dama Gracinha, nós temos o senador atual Vanderlan, nós temos também o médico Zacarias Calil, fala-se também no Baldi, Alexandre Baldi. Isso aí da base aliada, tá? Da base aliada. Agora, do lado do governador Marconi, ainda nós não conhecemos o nome. O Wilder, nós temos o pré-candidato Gustavo Gaia. Parece que o Oséias saiu também. Não, o Oséias está como suplente dele. Ele foi convidado para ser o segundo suplente do Gaia, salvo engano. Tá? O convite foi esse. Eu penso que, estrategicamente, eles estão segurando essa segunda vaga para alguma coligação. Seria interessante para o PL, se eles quiserem agir estrategicamente e agregar mais ao grupo deles, tá? Não ficar com chapa pura. Seria a inteligência do senador Wilder que vem ao governo. Pensando do lado do eleitor agora, já para a gente poder partir para o encerramento. Nós falamos sobre venda de voto, falamos sobre conscientizar. O que o eleitor precisa estar atento nesse pleito nosso de 2026? Está muito perigoso, né? Tem muita coisa acontecendo. Movimento de bastidores, tem muita polêmica. O que o eleitor tem que estar atento, Alexandre? Vamos lá. Infelizmente, o sistema foi feito para reeleger quem está no poder. Infelizmente. O prefeito vai ajudar o deputado federal, o prefeito vai ajudar o deputado estadual, vai usar a máquina pública, o vereador que está lá vai ter os candidatos, vai tentar influenciar o eleitor. Eu falo para o eleitor só o seguinte: você está satisfeito com o seu senador que está hoje? Você está satisfeito com o seu deputado que está hoje, o federal, o estadual? Eles votaram o que tinham de votar, eles tiveram coco para isso? Eu falo bobagem assim de vez em quando. Tá? Tiveram cunhão para isso? Não teve. Então, acho que o eleitor ele tem que pensar na renovação. Manda para casa. Manda para casa. Porque se ele for na onda do voto direcionado que vem lá do prefeito no interior que está pedindo voto, se ele for na onda do vereador, se ele for na onda dos... vai continuar a mesma coisa. Então, acho que o eleitor tem que ser um pouco radical nessas eleições. Agora, se ele está satisfeito, escolhe um candidato que está assim, vota na reeleição dele. Se não está, olha ali e fala assim, ó, tudo que está aí na reeleição aqui, eu não vou votar em reeleição, não. Vou mandar essa cambada para casa, eu quero um novo. Mas, infelizmente, isso não acontece, meu irmão. Não acontece mesmo. Então, a esperança é ir renovando a cada período novos quadros e ver que a gente acerta. Essa reforma política aí está prevista a partir da próxima eleição. Que reforma, reforma política. O mandato de 5 anos, com unificação das eleições todas, unificar as eleições de vereador a presidente. Você não acredita, não? O que resolve? Mudou o quê? Não, eu sei. Eu estou dizendo que é um projeto que está... Resolve, está trocando meia dúzia por 6. Ué. Reforma política é o seguinte para mim, o cara só pode ser deputado 4 anos e não pode ser reeleição estadual. 4 anos federal não pode ser reeleição. Vereador, por exemplo, que está mais próximo, pode 2 anos, 2 vezes, etc. Prefeito não pode ter reeleição. Governador não pode ter eleição. Aí sim há mudança de poder. Enquanto tiver essa reeleição aí, essa pouca vergonha vai continuar. Porque se o cara não puder sair a reeleição, ele vai ter que trabalhar ali pelo bem mesmo, fazer as coisas para depois de 4 anos ele ficar fora e voltar de novo, aí ele vai ser lembrado.
É muito cômodo, né? Vira político de carreira, ele está ali. Ele tem metade do mandato já garantido, né? Para reeleição, né? Tem a máquina na mão para poder movimentar. Devia ter limite de reeleições. Tem deputado... Eu conheço vereador em Goiânia que tem 10 reeleições. Eu conheço deputado federal que tem 6, 7 reeleições. Isso aí virou o quê? Virou concurso público mesmo de eleitoral. Você tem que acabar, tem que ter limite. Mas você já foi político, por que você quer ser político 20 anos, 30 anos? Verdade. Seria uma solução. Tem que ter limite. 4 anos, 8 anos. Aí sim eu acredito numa reforma eleitoral correta nesse sentido. Acabar com esse fundão para não ter privilégio para ninguém. Quiser o empresário ajuda. Ou ele mesmo gasta o dinheiro dele. O empresário declara lá que ele ajudou. O que tem? Está declarado. Eu ajudo, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu ajudo quem eu quiser. Pronto, agora do jeito que está aí, não vai mudar nada, não. Nós não vai mudar isso aí. Unificou a eleição para baratear a eleição para os políticos. É isso que vai acontecer. E aumenta para 5 anos, né? Fica 5 anos, mas não fica aquela eleição de 2 em 2 anos, 2 anos, que é um custo operacional muito grande, até para a justiça eleitoral e até para os candidatos. Para o país, praticamente. Né? Agora, se você unificar, vem uma eleição completa ali de cabo a rabo e resolve ali o... E você não considera isso como uma reforma, porque, na verdade, estou só unificando. Né? É um ajustamento, um ajustamento de eleição. Vou te explicar por que eu vou falar que eu chamo isso de ajustamento. Você pega um governador, tá? Ele vem de King Air junto com o senador e desce na cidade e fica lá 2 horas, pega o avião, levanta, vai para outra cidade, fica 2 horas, pega o avião, vai para outra cidade de King Air, ali de jato. Aí você pega um deputado federal, ele vem ali num bar, um Sêneca, desce lá, fica umas 4 horas na cidade, um pouquinho mais tempo, levanta o voo, vai para outra cidade, fica umas 4 horas. O deputado estadual, ele vem numa Hilux ali, fica lá o dia inteiro bebendo café doce igual rapadura, frio, e visitando todo mundo, e trabalhando e pedindo voto para essa turma de cima toda aí. Que é ele que está ali pedindo voto na massa mesmo. Aí com isso aí agora, eles estão fazendo o quê? Trazendo o prefeito para estar trabalhando para o estadual, que vai passar ali mais rapidinho, porque o prefeito está em campanha, e o vereador que vai estar ralando mesmo no meio do povo, porque o vereador é o seguinte, é o pior cargo que existe. Tá? Você pega você pega um dedo seu assim, dá uma pancada nele assim, para ele ficar bem machucado, passa um pouquinho de merda de vaca nele para inflamar e ficar latejando assim, 24 horas do ano. É o vereador na campanha. Na casa de um, na casa do outro e não sei o quê, aguentando aquela injeção de saco e vai pra lá. 300 vereadores disputando. Aí que você vai jogar o quê? As turmas lá de cima repassando dinheiro aqui e põe o vereador pra ficar pedindo voto lá 24 horas e eles passam ali, bebe um cafezinho melhor, levanta o voo e vai pra lá. E o vereador vai ralar pra pedir voto pra turma lá de cima. É isso aí que eles estão fazendo, do meu ponto de vista. Tá tirando o político grande de perto do eleitor. É isso que vai acontecer. O vereador vai ser o panfleteiro. É o panfleteiro mesmo, o cabo eleitoral da turma. É isso que eles estão planejando, no meu ponto de vista. E tem um detalhe ainda. O deputado federal e o senador é um luxo danado. Porque é o seguinte, quando termina a eleição, ele muda para Brasília, ninguém vê mais, o senador ninguém vê mais. Os de Goiás ainda tem um apetrecho ruim, né? Porque nós estamos 200 km de Brasília, vai lá e ainda enche o saco desse. E um deputado do Rio Grande do Sul, que dia que o eleitor vai lá na Brasília? Um deputado do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Amapá, do Macapá, nem vê o deputado mais. Quem fica sofrendo lá embaixo? O municipalista, o coitado do vereador. Entendeu? Então isso aí que eles vão fazer. Eles estão pegando e criando a figura do cabo eleitoral vereador, que vai estar com o Santinho casado, com aqueles nomes todinhos assim. Aí o vereador lá pedindo voto, sofrendo. É isso que eles estão fazendo. Tirando um pouquinho do trabalho deles. Infelizmente. Vamos esperar que mudanças aconteçam de forma mais intencionais em favor do povo, não para favorecer quem está no jogo, né? É o nosso sonho e é a nossa esperança. Beleza. Bernardo, foi um prazer mais uma vez. Alexandre, obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos. Foi bom conhecer as suas intenções, a visão de futuro. Espero que possamos estar juntos novamente. Tá? Se tiver alguma coisa para poder falar agora para encerrar, fica à vontade. Amém. Fico feliz aqui tá essa sabatina, viu, Bernardo? Bruno também. Vamos aí tentar construir um país melhor, um Brasil melhor, nossa esperança, eleger políticos novos. Eu tento orientá-los a não deixar a vaidade, o poder subir na cabeça, ser o político realmente do povo, trazer o bem para a população, tá? Plantar algo melhor para quem precisa.
Tá? Esse é o nosso sonho de Brasil. E eu tenho a esperança, sim. Até eu vou viver muito, eu estou com 60, porque minha família morre acima dos 90. Eu acho que mais esses 30 anos eu vou ver muita coisa boa, se Deus quiser. Amém. Se Deus quiser. E estamos à disposição. E deixa até um recado, você que tem um sonho de política, não desiste não, entra na política, vamos mudar. Não é fácil não, é tarefa árdua, difícil, mas ela é gratificante, Procura o Alexandre, procura o DC, se filia, busca uma parceria, né? Como que as pessoas podem encontrar o DC e fazer parte desse time, Alexandre? Eu tô na rede social aí, no Instagram, o pessoal me acha, mas eu digo o seguinte, não procura só eu não, o DC não é o único partido correto não é o dono da verdade não, tem vários partidos. Aquele que você tem um idealismo com ele, procura o presidente dele. Fala com ele, se não te entender, pega o vice-presidente, pega o secretário, vai no vereador dele. Não é o DC a alma correta da política. Então, para ser candidato, algumas coisas são necessárias. Primeiro, ser maior de 18 anos, certo? Estar quite com a justiça eleitoral, tá? E ser filiado a alguma agremiação partidária. Aí sim você está apto a virar um político, tá? Então, procure um partido. Se o partido for correto com você, você pode ter sucesso nele. Se não for, muda de partidos. Então, não é só aqui não. A casa está aberta em todos os partidos. Pessoas do bem estão dentro do DC, está dentro do União Brasil, está dentro do MDB, está dentro do PSDB, do PSD, do PT, e etc. Entre na política e tente mostrar uma semente melhor. Planta uma semente boa que ela vai ser colhida. Tenha certeza que sim. É isso aí. Agradecemos aí a oportunidade que tivemos aqui com o Alexandre. Bruno, passou mais um Top X, encerrando aqui, né? E até a próxima. Até o próximo episódio, né? Nos vemos aí, segue, se inscreve no canal, nos vemos nas redes sociais. Abraço.